Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu estou feliz, alegre pela oportunidade. Abra a sua Bíblia comigo, se puder se colocar sobre os seus pés. Faça em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículo de número 10. Amém? Está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ainda comigo, parafraseando esse texto, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo de número 18, está escrito assim: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Podei tomar assento no nome de Jesus, glorificando e exaltando ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Adão, deixa Deus te usar, profeta. O ano era de 86 depois de Cristo, quando Domiciano é levantado, constituído e nomeado como novo imperador romano. Neste ano, todos aqueles que faziam parte do ministério de Cristo, enquanto este ainda permeava essa terra, já haviam sido mortos pelo viés do martírio. E o único remanescente daqueles que compunham o crivo apostólico de Cristo era João, então pastor da igreja de Éfeso, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. João, chamado, conhecido como apóstolo do amor, pela maneira que tratava os seus irmãos, por palavras carinhosas como filhinhos. E após Domiciano ter a sua tentativa frustrada de matar João dentro de um tacho de óleo de azeite fervendo, ele deporta o homem de Deus para a ilha do Mar Egeu, ilha esta conhecida biblicamente como ilha de Pátimos. Pátimos era usado pelo Império Romano como lugar de banição, porque todos aqueles que eram deportados para lá morriam e não viviam. Pátimos, que na etimologia bíblica significa lugar de solidão. Pátimos ficava a 30 quilômetros da costa da Turquia e tinha 34 quilômetros de extensão. Quando o homem de Deus, o emissário do Senhor, ele é deportado para lá, ele escuta uma voz que falava por detrás dele, e ele disse que essa voz era como voz de trombeta, e quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele viu 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, ele viu um, semelhante ao Filho do Homem. Este um que ele vê é Jesus Cristo, só porque ele não vê Jesus como ele já viu um dia. Não era Jesus em um corpo humano, também não era Jesus em um corpo sem sangue, isto é, um corpo ressuscitado. O Jesus que ele vê agora é Jesus em corpo glorificado. E nenhum ser humano, nenhum mortal, ele pode ver Deus na sua essência e continuar de pé. A estrutura humana de João não suportou, e a Bíblia diz que ele caiu como se estivesse morto, isto é, ele desmaiou. E Jesus chega até ele, estende a sua destra e toca em João, e diz: João, não temas, sou eu, o Alfa e o Ômega, aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e a chave da morte. Chave, dentro da Bíblia,
tem o significado simbólico e figurativo de poder e de autoridade. Quando Jesus falou para João que era detentor das chaves do inferno e da morte, ele estava dizendo: eu tenho poder e tenho autoridade tanto sobre a morte como também sobre o inferno. Jesus olha para João e diz: João, tudo que você vê, você escreve e destina às 7 igrejas que estão na Ásia. João escreve 7 cartas e destina uma respectivamente para cada igreja, porque era 7 igrejas e 7 cartas. A primeira igreja era a igreja de Éfeso, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a quinta igreja, a igreja de Sardes, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a sétima e última igreja, a igreja de Laodiceia. Quem não conhece a escatologia bíblica, acredita que aquelas 7 igrejas era única e exclusivamente 7 igrejas e mais nada. Só que não. Na verdade, aquelas 7 igrejas, elas representavam, elas tipificavam, elas simbolizavam 7 tempos, 7 estágios, 7 épocas da igreja de Cristo sobre a face da terra. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, e Jesus diz para Éfeso: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Jesus tem contra eles que eles perderam a sua força e se tornaram sinagogas de Satanás. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, eles perderam a santidade. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, eles se tornaram profanos, porque aderiram ao conceito de Jezabel, que os ensinava a se prostituírem. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Jesus olha para Sardes e diz: eu conheço as tuas obras, vocês têm nome de que vive, mas na verdade é morto. Perceba a decadência espiritual da igreja de Jesus sobre a terra, de tempos em tempos. Em primeiro lugar, eles perderam o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, se perde a base, se perde a estrutura que dá equilíbrio para a vida espiritual, porque o primeiro amor, ele é a sustentabilidade que sustenta a vida do crente. E quando eles perderam o primeiro amor, automaticamente perderam a força, e quando perderam a força, perderam a santidade, e quando perderam a santidade, se tornaram profanos. E depois que a igreja se torna profano, o último degrau que tem para descer e o último patamar de decadência espiritual a ser galgada é a morte espiritual. E foi isso que aconteceu. Mas ainda resta 2 igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a 7ª igreja. Laodiceia ficava na cidade de Laodiceia, porque aquelas 7 igrejas levavam o nome da cidade, e Laodiceia ficava no Vale do Lico, também na Turquia, e era composta por 3 cidades: a cidade de Hierápolis, a cidade de Colosso e a cidade de Laodiceia. Apesar de Laodiceia ser bastante rica, abastada, ampulenta, a ponto daqueles que faziam parte da igreja dizer: rico estou e estou enriquecido e de nada tenho falta, Jesus olha para eles e diz: vocês dizem tudo isso, mas não sabem que é um desgraçado, pobre, cego, nu e um miserável. Aleluia. Eles estavam lá, mas apesar de ser rico, eles não tinham fontes de águas potáveis dentro do seu território. A cidade de Hierápolis ficava, geograficamente falando, em uma área vulcânica. Logo, o solo da sua terra era uma temperatura elevadíssima e as fontes de suas águas eram quentes demais. Já Colosso, por sua vez, as águas era fria, quase que gelada. Aleluia. Pelo fato de Laodiceia não ter fontes de água, mas tinha dinheiro, eles constroem um aqueduto que vem de Hierápolis e outro que vem de Laodiceia. E quando aqueles aquedutos se encontram dentro da cidade, aleluia, um
um de Colosso e outro de Herápolis. Quando se encontra dentro de Laodiceia, a água fica morna, porque se você misturar água quente com água fria, ela vai se tornar morna, e a água morna, uma vez ingerida, quando ela bate dentro do estômago, ela causa ânsias de vômito. Jesus estava dizendo, assim como a água que vocês têm aí, ela provoca ânsias de vômito em vocês, assim tem sido o culto que vocês têm me dado, assim tem sido o comportamento que vocês, aleluia, têm se comportado diante de mim, aleluia. Esta igreja, pasme as senhoras e os senhores, ela é representada por a igreja contemporânea, a igreja que é composta de crente meia boca, a igreja que é composta por pessoas que estão em cima do muro. Assim como Laodiceia misturou as duas águas e se tornou morna, a igreja de hoje misturou o profano com o santo e se tornou abominável aos olhos de Deus. Mas Deus vai vomitar essa raça ruim ainda neste século, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a palavra da santidade. Mas o que faz eu me alegrar é saber que existe outra igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia aqui não é representada por um tempo, Filadélfia aqui não é representada por uma época, Filadélfia aqui não é representada por um estágio, Filadélfia é representada por um povo chamado na Bíblia de remanescente fiel. E quem são esses remanescentes fiéis na história sagrada? São aqueles que mesmo em tempo de idolatria, eles continuaram rendendo culto ao único Deus que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Quem são esses remanescentes fiéis? São aqueles que mesmo em tempo de apostasia espiritual, eles continuam com a sua fé inabalável no único Deus que criou os céus e que criou a terra. O povo que faz parte da igreja dos remanescentes, Tiago Jardim, são um povo muitas das vezes chamado de antiquado, de quadrado, de atrasado, pastor Carlos. Os pregadores que fazem parte da igreja dos remanescentes, muitas das vezes são chamados, pastor José, de pregadores pré-históricos, de pregadores arcaicos, pelo fato de ter a sua mensagem ainda compromissada com o evangelho do reino de Deus. Mas embora venham chamar de antiquado, embora venham chamar de atrasado, é esta igreja ainda que está fazendo com que os olhos de Deus estejam fitados para ela. E para esta igreja Deus tem uma palavra toda especial. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia. E quando Jesus disse que manteve uma porta aberta diante deles, aqui vai uma pergunta: que porta é essa que Jesus falou que ia manter aberta diante da igreja dos remanescentes? Será que essa porta é uma porta de uma empresa multinacional que vai te dar o direito de ganhar 10 mil reais por mês? É bom? É, mas não é dessa porta que Jesus está falando. Será que essa porta é uma porta, aleluia, que vai dar à igreja legalidade para criar um elo, um vínculo de amizade com a sociedade essa que tem feito de tudo para destruir os princípios morais, sagrados, ético e cristão da doutrina da palavra de Deus? Também não é essa porta. Será que essa porta que Jesus disse que ia manter aberta perante a igreja dos remanescentes é uma porta do conhecimento que vai te dar direito, pregador, cantor, de ser conhecido em todo o território nacional e até mesmo fora do país? Também não é essa porta. Essa porta que está aberta diante da igreja dos remanescentes é a porta do céu. E quando eu falo sobre porta do céu, eu estou falando sobre porta de salvação. E quando eu falo sobre porta de salvação, eu não estou falando de porta de facilidade, porque apertado o caminho e estreita é a porta que conduz o homem para o céu. Preste atenção. A porta estava aberta.
Agora, o que levou Cristo fazer com que a porta permanecesse aberta para esta e não para as demais? Porque as outras igrejas, as atitudes, os comportamentos fizeram com que a porta se fechasse automaticamente. Já a Filadélfia, por sua vez, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra do Senhor e não negou o nome dele. É a igreja do remanescente, passa por luta, irmã Mônica, passa por tribulação, passa por adversidade, e muitas das vezes se entristece ao ponto de dizer: será que Deus está escutando a minha adoração? Será que Deus se esqueceu de mim? Está pequeno, não tem nome, não tem fama, é anônimo, é desconhecido, mas ele tem guardado a palavra da verdade e não tem negado o nome do Senhor. É essa igreja que vai morar no céu. Levanta a tua mão direita para o céu. Repousa essa mão no ombro de alguém que está do teu lado. Fala para ele e fala para ela: para entrar no céu, a porta é estreita. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. Talablacante, o caramandarai, astor que diomanária. A glória de Deus está presente no arraial. Segura. Jesus disse para eles: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir para colocar à prova todos aqueles que habitam na terra. Existem 3 linhas de raciocínios teológico, 3 correntes teológicas a respeito do arrebatamento. A primeira defende a tese de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A segunda defende a tese que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A terceira defende a tese que a igreja será arrebatada pós grande tribulação. Eu não estou aqui para defender corrente teológica, escatológica, mas eu sou pré-tribulacionista, porque Jesus Cristo falou: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da tentação. O termo guardar no hebraico significa esconder em um lugar secreto. Que lugar é esse que Jesus falou que ia esconder a igreja dos remanescentes? Será que é dentro de uma caverna, lugar inacessível para o homem? Não. Será que este lugar que Jesus falou que ia esconder a igreja é no mais profundo do oceano, que fica a 11 mil metros de profundidade? Também não. Será que este lugar que Jesus falou que ia esconder a igreja é dentro de um quartel-general cercado de homens com fuzil AR-15 e 762? Também não. Esse lugar secreto que Jesus vai esconder a igreja é o céu. Está acima da atmosfera, hidrosfera, estratosfera. Lá não tem pranto, nem choro, nem ranger de dente. A calúnia lá não chega, a fofoca lá não chega, a inveja, o ciúme também lá não chega. Lá a igreja estará guardada. Mas por que não é na terra? Porque enquanto a igreja estiver na terra, ela está sofrendo o risco de sofrer perseguição. Ela corre esse risco, aleluia. Mas o que é isso, pregador? Jesus protege a igreja, protege, mas a igreja dos remanescentes, ela não é uma igreja aceita, ela é uma igreja perseguida, ela é uma igreja caluniada, aleluia. Capítulo 5, aleluia, de Cantares, e versículo de número 2, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que batia e dizia: ó irmã minha, amiga minha, formosa minha, minha imaculada, abre-me a porta, porque o meu cabelo está molhado do orvalho da noite, eu já despi a minha veste, como haverei de vestir, eu já tirei os meus sapatos, aleluia, como tornarei a alcançar, aleluia. E quando ele tocou na aljava da porta, o meu coração se estremeceu, mas quando eu abri para o meu amado, ele já tinha se ido, e eu saí ao encontro dele, e veio os guardas da rua, me pegaram e me espancaram. Sabe o que é isso? A igreja, ela é perseguida, ela é machucada, mas o noivo vai vir para guardar. Aleluia, Jesus. Se eu fosse você, estava dando glória a esse Jesus. Tem gente que fica com a cara feia, parece que não faz parte da igreja dos remanescentes.
Arranca essa cara que chupou limão, pelo amor de Deus. Porque dessa maneira tu não vai chegar no céu. Porque lá no céu não tem noite, é somente dia. E ninguém vai descansar. E nem vai ficar olhando para Jesus com a cara de delegado e com os braços cruzados lá, não. É somente santo, santo, santo. Quem faz parte da igreja, adora! Sabe por que a igreja vai ser arrebatada, Adão, antes do arrebatamento? Porque, presbítero Tiago, o período da grande tribulação é 7 anos. E esses 7 anos será reinado, governado por um déspota chamado de anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo governará sobre todos os povos. Isso implica assim dizer que se a igreja estiver aqui, ela vai ser governada por um anticristo. E a Bíblia diz que o único que governa sobre a igreja é Jesus. Então a igreja vai estar na glória. Só tinha um justo dentro de Sodoma e Gomorra. Mas enquanto esse justo não saiu de lá, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Satanás não vai bagunçar essa terra enquanto a igreja dos remanescentes ainda estiverem aqui na terra. Não vai. Eu gostaria de calcar-me sobre o tema nessa noite. A última hora. Não se preocupe não que é pequena, tá? Repita comigo. A última hora. Quando eu falo sobre a última hora, eu estou afirmando que esta igreja aqui, ela faz parte da igreja do arrebatamento. Esta geração, ela faz parte da geração do arrebatamento. Eu afirmo. E o que me leva a afirmar isso é o fato de já haver se cumprido 58 sinais dos 60 que Jesus deixou. O último, ou o penúltimo, está em ascendência muito grande. Eu vou chegar lá, preste atenção. Vai doer só um pouquinho, tá? O mundo está em caos. O ecossistema tem se exaurido, a ecologia tem sido destruída, terremotos atrás de terremotos em todos os lugares da terra. A ciência tenta explicar dizendo que é uma falha geológica, e as placas tectônicas se movimentam causando ondas, e essas ondas elas geram terremotos, mas nós sabemos que isso é sinal da volta de Jesus. Se nós pegarmos um copo com água, como esse, e adicionar 3 pedras de gelo, após esse gelo dissolver, o nível da água vai se elevar, ao ponto de transbordar pelas bordas do copo. Sabe o que é isso? Cidades do litoral, como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, a própria Florianópolis, que em 2015 quase desapareceu do mapa, banhado em águas, elas vão ser balançadas pelas ondas do mar. E nós sabemos que isso é resultado dos 64% do gelo que descompactou na Groenlândia, Polo Sul, Polo Norte e Antártida. O nível da água tem sido elevado. As bolsas de valores, porque os economistas fizeram uma manobra mal feita, elas despencaram, causando um cataclisma na economia mundial. E nós sabemos que isso é outro sinal, a tal de fome, porque o índice de desemprego subiu a quase 60%, até mesmo nos países de primeiro mundo, como os países da Europa. O que é isso? É sinal e evidência da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja está desapercebida quanto a isso. As pessoas vêm para a igreja na finalidade de receber de Deus. E eu vim para a igreja cultuar, não é eu vim aqui para me receber, é eu vim para a igreja para me dar para Deus. Tu já deu teu culto para o teu Deus hoje, na noite desse dia? Isso é culto. As pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. A igreja está alheia, como que isso fosse normal. E não é. Isso é resultado, o cumprimento das profecias.
Jesus Cristo, Ele está voltando. O primeiro sinal, na nossa versão João Ferreira de Almeida, é o penúltimo no texto original da Septuaginta. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus chama os discípulos no Monte das Oliveiras. No versículo 3, os discípulos olham para Jesus e indagam ele, pastor José: Senhor, que sinal haverá da tua vinda, do teu retorno? O primeiro sinal na nossa versão é o penúltimo no texto original. Acautelai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Aqui eu entro num texto, no segundo texto em que eu li. João disse: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, artigo definido, o anticristo, ele está apontando para esse déspota, que será um governante mundial. Aí ele diz: porém agora, muitos se têm feito anticristo. A palavra anticristo é a junção de dois vocábulos latinos. Anti é contra e Christi é Cristo, ou seja, contra Cristo, opositor de Cristo. Quem é esses tais anticristo? Quem são esses que se fazem, que se constituem como anticristo na história da Bíblia Sagrada? Assim como João Batista, ele foi um precursor, um arauto, aquele que preparou o caminho para que o reino de Deus fosse instalado na terra, por intermédio ao Filho do Homem que se fez carne e habitou entre nós. Esses anticristos estão dentro da igreja, Hernande. Não se escandaliza não, tá, filho? Não se escandaliza não, tá, minha irmã? Estão dentro da igreja. E no versículo 20, capítulo 24 de Mateus, aleluia, no versículo 15, olha só o que Jesus fala: quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que o profeta Daniel falou, estará no lugar santo. Esses anticristos não estão na nave da igreja, eles estão em cima do altar. A pregação do anticristo é essa: se tocar no manto sujo com o sangue do apóstolo, vai ser curado de toda enfermidade que tiver. O milagre será instantâneo. Se a porta estiver fechada, ela vai abrir. Todo pregador, todo pastor, que a sua mensagem não tem vínculo com a cruz, não tem vínculo com a sepultura vazia, e não tem vínculo com a volta de Jesus, são anticristo. Essa raça que tem se levantado nessa geração, eles pregam que a roda vai girar, aleluia, eles falam que esse é o ano da conquista, que esse é o ano da virada, mas não é bem assim que Jesus Cristo pregava o evangelho. E como era que ele pregava o evangelho? Jesus pregava o evangelho dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus pregava o evangelho dizendo, aleluia, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho que Jesus pregava, Sid Clay, era essa. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu envio vocês como ovelha no meio dos lobos. Jesus olha para os discípulos e pregava dizendo: vocês serão caluniados, vocês serão difamados, vocês serão odiados e injuriados, mas não se entristeceis, mas alegrai-vos e exultai-vos, aleluia, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Chega dessa mensagem light, chega dessa mensagem diet. Eu não vou pregar a santidade porque os irmãos vão se afastar, Meu irmão, palavra da verdade não expulsa ninguém, convence. João pregava para o povo dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Endireitai os vossos caminhos, porque é chegado o reino de Deus.
O machado já está posto à raiz da árvore. Então eu falo para vocês, aleluia, produz frutos dignos de arrependimento. E batizava 5.000 pessoas diariamente. Então verdade não dispersa ninguém, a verdade convence. Aleluia, eu sei que talvez você saiu da sua casa, nossa, que pregador chato. Eu queria ouvir uma mensagem que viesse de encontro à minha necessidade. A tua maior necessidade é se converter dos teus maus caminhos e colocar a tua vida no altar de Deus. Tanta safadeza, tanta imundície, manipuladores da fé, pastor José, pastor Gilvan, manipuladores da fé, evangelista. Prega a mensagem que a serpente pregou no jardim. Prega a mensagem que repetiu para Jesus no deserto. Se você adorar, tu vai receber. Foi isso que o diabo falou para Jesus. Se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Aí as pessoas pegam, se você adorar, Deus vai te dar. Me prova na Bíblia. Deus não te abençoa por troca de favor. Aleluia, Jesus não está mendigando a tua adoração, não. Jesus não está sofrendo de crise de identidade, não. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Não é Deus que precisa de você para ser Deus. É você que precisa dEle para um dia entrar no céu. Alablacante, carabadaralha. Alablacante, o caramadaraia. A glória de Deus está na casa. Se tu quiser adorar, abre a tua boca e adora. O carnaval está chegando. Pastor Zé Augusto, carnaval está chegando. Aí, presbítero Tiago Jardim, pega uma cantora, entre aspas, famosa, diz que é crente, monta em cima do trio elétrico. Isso é imundícia, é espírito de anticristo. Aleluia, enquanto muitos estão pulando o carnaval, aleluia, diz que é carnaval de Jesus. Que carnaval de Jesus o quê, meu irmão? Outras estão fazendo retiro espiritual. Não é a igreja que tem que se retirar, mas é Satanás. A igreja faz retiro. A igreja passa 5 dias com as portas fechadas e passa uma alma sedenta em frente à igreja e a porta da igreja está fechada. Um bando de miserável que estão fechando a porta do céu para o pecador. Aleluias. Tá lá placante, o carabandarabachara. Manipuladores da fé, mentirosos. A teologia chama isso de princípio do antinoimismo. O que é isso? Valores invertidos. O certo está virando errado e o errado está virando certo. E eu, na posição de protestante, quando vou no Facebook e falo que isso é safadeza espiritual, tem uma cambada que vem nos comentários falando, não, mas você tem... Aí uma irmã chegou e disse assim, eu sou formado em marketing, e isso para sua imagem não é bom. Meu irmão, não estou nem aí para minha imagem. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Estão omitindo a verdade com medo das portas se fechar. Quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, é Jesus. E se ele abriu, a porta está aberta e acabou. Essa mensagem, Tony, não tem mais ênfase em cima dos altares. Parece que a palavra do arrebatamento e santidade já não faz mais efeito. Parece que não presta mais. O evangelho de Cristo é imutável. Está lá placante, o caramandarai. Repita comigo, esta é a última hora. Jesus, Ele está voltando. Coloca a tua vida no altar de Deus, meu irmão.
A palavra latina que define arrebatamento é rapere, que no português significa transportar de um lugar para outro lugar. Atos capítulo 8, versículo 39, a Bíblia diz que após Filipe batizar o eunuco de Dona Candace, a rainha dos etíopes, o Espírito transportou de um lugar para outro lugar, ou seja, ele foi arrebatado. A palavra grega que define arrebatamento é parousia. Isto fala referente à visita do rei aos seus súditos. Quando o rei, ele descia do seu palácio, porque todo palácio ficava geograficamente falando na parte mais alta do império, do reinado. Quando ele descia do seu palácio, pegou? Quando descia para vir visitar os súditos, isso era chamado de parousia. Só porque antes do rei chegar, vinha um tal mensageiro do rei, e ele vinha gritando outra palavra grega, e a palavra era essa, querigma. A palavra querigma é o mesmo termo usado por Jesus quando chama os discípulos e diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. De modo que pregação do evangelho é anunciar a chegada do rei. Não, acho que você não entendeu, vou melhorar. Tem pessoas pregando a rosa ungida e está dizendo que isso é evangelho. Tem pessoas que estão pegando a toalhinha ungida e se levar para casa vai receber milagre e está dizendo que isso é evangelho. Tem pessoas que pedem para colocar um copo d'água em cima da televisão que vai orar e você vai beber aquela água, ou então pega lá uma água do Jordão e diz que aquela água vai curar e está chamando isso de evangelho. Isso não é evangelho, isso é misticismo dentro da igreja. Evangelho é falar que Jesus está voltando. Evangelho é anunciar a chegada do rei. Mas os pregadores de hoje, eles se apossam do microfone e estão anunciando o carro do ano, estão anunciando que a roda vai girar, estão anunciando a casa própria, mas não têm anunciado a chegada do rei. Mas na noite desse dia, eu tomo posse desse microfone como uma voz profética para te dizer, coloque a tua vida no altar de Deus, conserta o teu altar, porque Jesus, Ele está voltando. Aleluia, Jesus. Após a Segunda Guerra Mundial, os países ocidentais desenvolveram um famigerado sistema chamado de capitalismo. O capitalismo, a partir daí, ele passou a reger o mundo, criando arquétipos, ludibriando a mente das pessoas, afastando-a de Deus e aproximando de um evangelho materialista, barato, frajunto e mentiroso. Quando entramos no século 21, um americano por nome de Kennedy Reagan, ele criou a tal da teologia da prosperidade. A tese da teologia que esse camarada formou é essa: quem se nomeia ter Deus, tem que viver plenitude divina, tem que andar em carro do ano, tem que morar em mansão, e nem pode ser acometido de enfermidade, porque senão está debaixo de maldição. Isso não é evangelho, meu irmão. Não é isso que a Bíblia nos ensina. As pessoas, como disse Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, virá o tempo em que desviarão os ouvidos da verdade, terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si mestres, segundo a sua própria concupiscência. É isso que tem acontecido. Eles têm virado as costas para a verdade e têm se voltado a fábulas, a mentira, a engano dentro da igreja. Quer saber o que é evangelho? Quer saber o que é evangelho de Cristo? Não é pregar um reino na terra, é anunciar o reino de Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo de número 7 está dizendo: nada trouxemos para esta vida, de sorte também
também, que nada o levaremos dela. Aleluia. Colossenses capítulo 3 e versículo de número 2, está escrito, aleluia, pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Se você se convenceu que isso é evangelho, dá um glória a Deus para Jesus. Esse glória a Deus foi muito fraco, então vou melhorar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Mateus capítulo 16, versículo de número 26. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 31. Jesus Cristo olha para os discípulos e diz da seguinte maneira: não andeis inquietos por coisa alguma, com o que havereis de comer, com o que havereis de beber e no que havereis de vestir. Versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e quanto às demais coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. Não ajuntais tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o teu tesouro está aqui na terra, eu te aconselho a ficar de boca fechada, mas se o teu tesouro está no céu, preparado para você, eu te convido a vir comigo nessa noite, dando glória a Deus, porque é do céu que o Cordeiro vai descer para arrebatar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maior promessa que Jesus deixou estabilizada para a igreja é João capítulo 14. Não turbe o vosso coração, mas crerdes em Deus, e crerdes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou para o Pai preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, então eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja de Cristo, a igreja dos remanescentes, ela tem que estar fundamentada nessa esperança, ela tem que estar com seu coração solidificado nesta promessa, essa promessa, aleluia, de dizer, aleluia, que esse ano é o ano da virada, essa promessa de dizer que esse ano é o ano da conquista. Isso não é promessa, a promessa é essa: ficais atento, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, ele há de vir para arrebatar a sua igreja. Quando Jesus Cristo vir e arrebatar a sua igreja, duas coisas acontecerão. A primeira coisa que vai acontecer, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, para cumprir o que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz: e o mesmo Senhor, que mesmo Senhor é esse que Paulo está falando? Aquele mesmo que andava pelas ruas da Palestina, que dava vista ao cego, que fazia o surdo ouvir, que fazia o mudo falar, que limpava os leprosos, que expulsava os demônios, que resgatava a dignidade para as prostitutas, e que inaugurou um reino para os condenados, ao dizer ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É este mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí Paulo disse: e aqueles que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, ou seja, não é todos que vai ressuscitar no soar da trombeta, somente aqueles que morreram em Cristo. Talvez você já tenha perdido alguém da sua família, só porque ele um dia levantou a mão para o céu e aceitou Jesus como Salvador. No grande dia do Senhor, quando a trombeta soar, ele vai ressuscitar em um corpo incorruptível. Aleluia. João Batista, que Herodes cortou a sua cabeça, quando a trombeta soar, a mesmo João Batista tendo a cabeça cortada, não impedirá ele de escutar o soar da trombeta de Deus. O que dizer do nosso irmão Estevão, apedrejado em plena praça pública, mas aquelas pedras não servirão para impedir do nosso irmão Estevão ouvir o soar da trombeta de Deus. Pegaram Pedro, crucificaram de cabeça para baixo, mas aquela cruz não impedirá Pedro de ouvir o soar da trombeta de Deus. O que dizer de Policarpo, discípulo de João, 133 depois de Cristo? O império pega Policarpo, leva ele para dentro de um estádio, de uma arena, amarra ele em frente à jaula dos leões. O imperador olha dentro dos olhos de Policarpo, José Raimundo, e diz: nega esse Cristo, porque senão abriremos a porta da jaula e os leões vão te devorar. Policarpo abriu a boca e disse: eu tenho 88 anos, o meu Jesus nunca me negou e nunca me abandonou, eu também não o negarei nesse momento. Pegaram o Policarpo, tiraram de frente das jaulas, crucificaram-no no rude madeiro, fizeram uma fogueira embaixo. Aleluia. Os algozes olhavam para Policarpo e diziam: Policarpo, ou tu nega Cristo, ou então acenderemos a fogueira. Policarpo olha para o céu e diz: Senhor, muito obrigado pela honra e pelo privilégio de morrer por amor ao teu nome. Ele baixa a cabeça, fita os olhos dentro daqueles algozes e diz: acenda logo esta fogueira, porque hoje mesmo eu verei o meu rei coroado. Aquela cruz, aquela fogueira não impedirá o nosso irmão Policarpo de ouvir o soar da trombeta de Deus. Quando a trombeta soar, as sepulturas vão se abrir, os mortos vão ressuscitar, e os vivos, aleluia, que faz parte da igreja dos remanescentes, quase que no mesmo instante, quase que simultaneamente, terá o seu corpo transformado. É esse teu corpo mesmo, que muitas das vezes passa por calúnia, difamação, perseguição, acusações, mas esse corpo muitas das vezes, combalido da caminhada no Evangelho, ele vai se transformar e vai romper a gravidade e vai entrar no céu. Quando a igreja estiver no céu, se levantará o tal anticristo, artigo definido. Esse anticristo vai se levantar na terra. Quem é o anticristo? Um excelente orador. O poder de Absalão e de Alexandre o Grande está sobre ele. Que poder é esse? Poder da persuasão. Todos aqueles que ouvirem o seu discurso vão aderir ao conceito dele. Ele é um excelente gestor político, dotado na sabedoria da área econômica. Ele vai dar equilíbrio econômico e equilíbrio político. O primeiro plano de governo do anticristo vai ser paz, uma falsa paz. A paz que a ONU não conseguiu dar para a faixa de Gaza, o anticristo vai dar. A paz que os Estados Unidos não promoveu para o Irã, para o Paquistão e para o Afeganistão, o anticristo vai dar. E também ainda vai fazer um tratado de paz entre Israel e a Síria e a Líbia. E os judeus se convencerão que este homem é de fato o Mashiach, o Messias, profetizado pelo profeta Isaías. O povo vai dizer finalmente:
se levantou um líder que tem poder para governar este mundo com pulso firme, com punho firme, sem deixar a peteca cair. O primeiro plano de governo é a paz. A Bíblia diz, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que após abrir o primeiro selo, os selos será aberto no soar das 7 trombetas. 7 selos, 7 trombetas. Quando toca-se uma trombeta, abre-se um selo. Só que João diz, abriu o primeiro selo, e eu vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, tinha uma coroa de ouro na cabeça, e um arco na mão. Arco na Bíblia representa traição. Ele vem com a paz, mas na verdade é falsa. Ele é o traidor. Paulo chama ele de iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai se levantar com essa paz, mas o período da paz vai passar 3 anos e 5 meses. Quando abrir o segundo selo, apareceu um cavalo vermelho, e tinha outro montado neste cavalo, e foi-lhe dado uma espada. Espada fala de sentença. Ele veio perseguir. No período da grande tribulação, não pense você que o diabo vai aparecer de terno e gravata. Ele vai aparecer como ele é, de maneira literal. Quando tocou a 5ª trombeta, João disse no capítulo 9, e vi uma estrela cair do céu, e foi-lhe dado a chave do abismo, e abriu o poço do abismo, e de dentro daquele poço subiu uma fumaça negra como de uma fornalha, e no meio daquela fumaça eu vi sair gafanhotos, e foi-lhe dado o poder do escorpião, para massacrar os homens na terra. E ele vai descrever as características desse gafanhoto: rosto de homem, inteligência; dente de leão, força e poder; coraça de ferro. E ele vai mais além: cabelo de mulher. Isso fala de sensualidade. O primeiro plano do governo do anticristo é paz, mas a base formada para se instalar o governo do anticristo, pasmem, é a sensualidade. Tudo está preparado para a instalação do anticristo. A sensualidade está no mundo, e a sensualidade entrou dentro das igrejas também. Aleluia. Espírito de sensualidade. Antigamente era só as irmãs, hoje em dia os irmãos também andam todos apertadinhos. Chega até a marcar. Espírito de sensualidade. A calça às vezes é tão apertada que vem no meio da canela. Se falar não sai nem a voz de tão apertado que é. Espírito de sensualidade. Pastores já não pregam mais sobre roupa. É por isso que as irmãs entram quase peladas dentro da igreja. Quando os peitos não vêm de fora, as costas vêm tudo à mostra, ou então vem com as pernas todas de fora, como se a igreja fosse açougue para alguém mostrar carne. Isso é sinal de ser vergonhice e falta de temor. Mas pelo sangue de Jesus, eu repreendo espírito de sensualidade. Estamos chegando ao período do carnaval. O prefeito da cidade do Rio, ele pega a chave e entrega na mão do tal rei Momo. Momo, na mitologia grega, era um deus. Que deus era esse? O deus do sarcasmo. O que significa a palavra sarcasmo? Ironia. O que significa a palavra ironia? Devasso. O que significa a palavra devasso? Sensualidade. Quem criou o carnaval foi Satanás. Ironia é deboche, zombaria, gozação. Satanás criou o carnaval para debochar da igreja, para bater de frente com a igreja. E ninguém fala mais isso, acha tudo normal. Espírito de sensualidade. Quando acontecer de esse espírito aparecer, o gafanhoto com cabelo de mulher, é exatamente 3 anos e meio da grande tribulação, no período do cavalo vermelho.
Quando Israel perceber que ele é um imoral, a Bíblia diz, Daniel escreveu, que na metade da semana ele romperá o sacrifício, e o judeu fiel romperá o pacto da aliança que tinha com ele. Aí vai ser que vai aparecer, após abrir o terceiro selo, vai aparecer o cavalo negro. A cor negra representa fome. Aí quando aparecer o cavalo da fome, vai aparecer a besta. Porque se não tiver o sinal da besta, ninguém compra e ninguém vende. Quando estiver aquela criancinha que de 12 anos já não é mais inocente, já vai para o inferno, tá? Você que é pai, ensine seu filho. Vai vir aquela criancinha e vai dizer para a mamãe e o papai: papai, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, compra comida para mim, compra um pouquinho de água para mim. E ninguém compra se não tiver o sinal da besta. Então os pais serão obrigados a aceitar o sinal da besta. Será a marca daqueles que pertencem ao anticristo. Então apareceu o quarto cavaleiro. O cavalo era amarelo, e aquele que estava montado sobre aquele cavalo, esse chamava Morte, e foi permitido que o inferno o acompanhasse, e ele vai destruir, matar a terça parte da terra. E a Bíblia diz que os judeus passarão 7 meses sepultando cadáver no vale de Gog. Tudo isso vai acontecer, mas enquanto a terra estiver embaixo de caos, estiver embaixo de perseguição, esta igreja aqui, ela vai estar diante do trono do Cordeiro, adorando a majestade eterna. Quando se toca 7 trombetas, você que lê Apocalipse capítulo 12, você vai entender do que eu estou falando. Eu não estou pregando teologia não, tá? Eu estou pregando Bíblia. Se você não lê, passe a ler. Faz bem para as articulações. Depois, nossa, o cara estudou muito. Não, lê Bíblia. Não é inteligente, eu leio Bíblia. Quando se toca as 7 trombetas, uma terça parte do sol é destruído. Terça parte da lua, terça parte do mar, terça parte da floresta, terça parte dos homens, terça parte do mar, uma terça parte da terra. Só que no capítulo 16, já não é mais somente uma terça parte, mas num todo, a terra experimentará das últimas iras de Deus sobre a face da terra. João escreve na sua revelação: e vi uma voz que saía do templo dizendo aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E vi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e foi feita nos homens uma chaga má e maligna, naqueles que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e ele se tornou em sangue, como o sangue de um morto, e morreu toda a alma vivente do mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, e eles se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o grande, ou sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com calor, e eles blasfemaram do nome do Deus que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem a adoração. O quinto anjo, ele derrama a sua taça sobre o grande trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam as suas línguas de dor. O sexto anjo, ele derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele se secou, e preparou o caminho para os reis do Oriente. E eu, João, vi, quando saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônio, e eles vieram de encontro a todos os reis da terra, para congregar para o grande dia da batalha no vale, que no hebraico é chamado de Armagedon. Se coloque de pé. Ele vai pegar o poder de persuasão e vai convencer
aos chefes de Estado, aos diplomatas, aos reis, aos príncipes, magistrados, que o culpado de todas aquelas pragas é a nação de Israel. Israel vai estar cercada. Quem leu Ezequiel 37 sabe do que eu estou falando. Gog, chefe da terra de Magog. Put é Líbia. Togarmo, Turquia. Rússia, China, Japão, Estados Unidos. Eles vão cercar Israel, ao ponto de Israel correr para o pé do Monte das Oliveiras, porque a Bíblia diz, Zacarias disse, que Deus derramará o espírito de graça e de súplica sobre o remanescente fiel, e eles vão orar a Deus dizendo, Senhor, lembra-te da aliança que tu fez com nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que essa terra daria para o teu povo. Então, quando eles fizerem esta oração aqui embaixo, esta igreja aqui, você que está embaixo faz assim com a sua mão. Obreiros que estão aqui na minha retaguarda, você que está aí fora na portaria, aqui no corredor, nós estaremos diante do trono do Cordeiro, Tiago. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, versículo 1, eu encerro aqui. Aleluia, salvação, honra, glória e poder pertencem ao Senhor o nosso Deus. Sabe o que é isso? Isso é a letra do hino que a igreja vai estar adorando diante do trono. Só que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Jesus vai olhar para essa igreja, que vai estar ouriçada, elétrica, eufórica, porque está diante do Cordeiro, e está nas bodas celestial. Mas Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer, minha noiva, cessa um minutinho a adoração, e desça comigo aqui na terra, e vamos resolver algo lá embaixo agora, em caráter de emergência, porque eu escutei um clamor de um coração contrito e quebrantado. Nesse grande dia vai estar lá CNN de Londres, aliás, BBC de Londres, CNN dos Estados Unidos, Rede Globo de televisão, toda a internet, toda a televisão vai estar lá. Marlon, as câmeras que vai estar lá é de mais alta resolução do que a sua. Cinegrafistas vão estar lá e o repórter vai estar dizendo, senhoras e senhores, estamos diretamente do Monte das Oliveiras para vos transmitir a maior guerra jamais vista em toda a história da humanidade. Essas câmeras que só mostram homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher, que só mostra nudez, que só mostra coisas ruins, guerra, vão escutar o soar da trombeta, e quando essas câmeras focar para cima, elas vão focar, e vai aparecer se eu fosse você, dava um glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 11 a seguir. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele havia muitos diademas sobre a sua cabeça, seus olhos eram como chama de fogo, estava vestido de uma veste comprida salpicada de sangue, e saiu uma aguda espada afiada de 2 fios da sua boca, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com vara de ferro. E olhei e eis que seguia os exércitos celestiais, vestido de veste branca. Sabe quem é esse exército? Esse exército não é de querubim, esse exército não são serafim, esse exército é a igreja que vem com Cristo para a grande batalha daquele dia. Lá vem ele, lá vem ele vem descendo, ele vem descendo, ele vem descendo. João diz que ele está escrito na sua coxa que ele é rei dos reis. Deixa eu ver quantos vieram adorar Rei dos Reis nessa noite. Só quem veio adorar Ele nessa noite, só quem veio. Talabracante, o Caramandaraia. Amaro, irmão Amaro, dá o CD lá, profeta.
Talabacante, o caramandaraia. O anticristo acha que vai botar banca, Tiago. Mas Paulo disse: com o assopro da sua boca, ele destruirá o iníquo. A espada vai ultrapassar o anticristo de um lado para o outro. O nosso Jesus Cristo, ele é mais forte. Aleluia, ele é expert em vencer batalha. Aleluia, dizem que o maior lutador que já andou nessa terra foi Anderson Silva, que por sinal vai lutar hoje. Mas Anderson Silva perdeu, foi ridicularizado. O meu Jesus não, ele nunca perdeu uma batalha. Sansão foi forte. Baixa os instrumentos, mais baixo, mais baixo. Glória a Deus. Baixa por gentileza, isso. Glória a Deus, aleluia. Sansão foi forte ao ponto de matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Só que mais forte do que Sansão é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Até porque Aleluia. quem anunciou o nascimento dele foi o mesmo. Lá e vem Manoá e diz: qual é o teu nome? Para que quando o menino nasceu te ofereça um cabrito em holocausto. Aleluia. Ele olha dentro dos olhos de Manoá e diz: o que te importa saber, visto que meu nome é maravilhoso? Era ele que estava lá. Aleluia. Davi foi forte para vencer Golias, mas mais forte do que Davi é Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreveu dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus é mais do que vencedores. Glória a Deus. Ele vai vir sobre as nuvens. Talvez aqueles que não conheçam vai dizer: esse é aquele que veio. Mas o Império Romano matou ele. Só que agora ele não vem mais para ser morto. Aleluia. Ele foi açoitado quando veio aqui pelo Azorrague, mas agora a Bíblia diz que ele vem com vara de ferro na mão para massacrar as nações. Daquela outra vez que ele veio, a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, sem dar um gemido. Mas agora ele não vem mais como cordeiro, ele vem como leão da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus. Vai glorificando, igreja. Aleluia. Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas, Escute, discutindo leis ainda encobertas, baixa mais o playback, por favor, está muito alto. planejando mal Glória a contra Deus, igreja glória a de Deus, glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos tempos. Oh! Aleluia. Glória! E muita gente pensando que está vivo, mas já morreu. Vejo Aleluia! homens brigando por poder dentro das igrejas, se esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja Glória! é contra as hostes infernais da maldade. Vejo É desse jeito. as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda! Aleluia! Acorda a igreja, é tempo de... Acorda a igreja,
Acorda, acorda, acorda e vem o esposo. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem gente apegado com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Só quem vai subir adora nessa noite. Subir. Só quem vai subir, só quem vai subir, só quem vai subir. Só quem faz parte da igreja do arrebatamento. Abre a tua boca nessa noite e adora. Ficar aqui, aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. E ouviu-se um clamor. O noivo vem aí, aleluia. Quantos acreditam nessa esperança? Só quem está guardando a volta do Cordeiro sobre as nuvens. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, minha irmã. Abre a tua boca para celebrar. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para louvar. Glória! Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é vocês, irmãos. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem crente apegado com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Essa igreja vai subir, aleluia. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar. Só quem pode celebrar ao Cordeiro nessa noite. Palavra cante o Carabadaraia. Lá vai ser somente adoração, só adoração. O noivo vem aí. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Palavra cante o Carabadaragasuri Kamadaraia. Que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente.